Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje, dia 26, estamos começando o Momento Bom Samaritano. E logo de cara entrou o Gaioso, Diácono Gaioso. Paz e bem, Gaioso. Estamos aí começando hoje, dia de São Cosme e Damião, né? E eu aqui em casa, em isolamento social, para defender a vida, não vou ter um docinho, não vou poder sair na rua para procurar um docinho, Eu sou da época que a gente saía na rua, ia procurar os docinhos, ganhava docinho das pessoas, Uma tradição tão bonita. Eu me lembro quando era garoto, era um monte de doce. A gente saía, voltava às vezes assim, com 5, 6 saquinhos de doce. Você pegava doce quando era criança, Gaioso? Fala aí pra gente. Você também, né? Fátima, paz e bem. Coutinho, paz e bem. Fátima, Coutinho, eu estava falando aqui com o Gaioso, que hoje é dia de São Cosme e São Damião, E eu estava lembrando aqui, ele também fazia isso. A gente pegava doce quando era criança. Vocês pegavam doce quando vocês eram crianças? Aqui tinha um monte de gente que distribuía doce. Fátima, paz e bem, Fátima. Estamos chegando aí. Fátima também pegava doce quando era criança, tá vendo? Hoje em dia está tudo muito confuso. Quer dizer, agora, atualmente, no meio da pandemia, não dá. Muito complicado, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que a gente deve se lembrar, Maria Alice, paz e bem. Oi, Maria Alice. Algumas pessoas têm me perguntado, porque hoje é dia de São Cosme e Damião, tigelas cheias, é mesmo, Algumas pessoas têm me perguntado, Bernardo, mas não era no dia 27, como é que é dia 26 e tal? Então vamos explicar, Paz e bem, Maria Alice. Vamos lá, Era dia 27. Só que com o Concílio Vaticano II, se escolheu celebrar São Vicente de Paulo. E São Vicente de Paulo é dia 27. Esse a gente tem documentação que é dia 27. E aí, para não colocar os dois juntos... Oi, Miriam, paz e bem, seja bem-vinda. Para não colocar os dois juntos, e obrigar as pessoas a escolher um para fazer, a igreja resolveu passar a celebração de São Cosme e São Damião para o dia 26. Então, surgiu isso. Como tem muita gente viva ainda, que é anterior ao Concílio Vaticano II, muita gente se lembra de celebrar São Cosme e São Damião no dia 27. Mas do Concílio Vaticano II para cá, nós devemos pensar sempre no dia 26. Simone, minha filha amada, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem. A gente deve sempre entender essas coisas, E vamos falar sério, pessoal, porque tem muita gente que enrola as coisas, tá? Oi, Simone. Não tem nada de errado, nesse negócio de distribuir bala, de receber bala, ninguém... Vamos parar com essa coisa, tá, pessoal? É uma coisa importante essa tradição, tem tudo a ver com o cuidado que eles tinham,
Os dois eram médicos, cuidavam de pessoas, né? Eles viviam numa época que não tinha SUS, né? Então, se você fosse pobre e ficasse doente, você morria, que ninguém estava nem aí para você, entendeu? Eles, como bons seguidores de Jesus, se preocupavam com as pessoas doentes e também se preocupavam com as crianças. E como havia muita criança com fome, né, eles faziam, né, davam doces, balas para as crianças, né? Então o que a gente faz é justamente essa memória, né? Fátima, os vicentinos comemoram amanhã seu padroeiro. É verdade, né? Amanhã é dia de cumprimentar os vicentinos. Quem vocês conhecerem, né, que seja vicentino, vocês cumprimentem ele, né? E é interessante porque justamente pela celebração de São Vicente de Paulo, que passou a ser no dia 27 com o Concílio Vaticano II, que antes não se celebrava, né? Então se escolheu deslocar São Cosme e São Damião para o dia 26 para que não houvesse a situação de você ter dois santos relacionados à caridade no mesmo dia, né? As coisas são pensadas. Oi, paz e bem, quem foi que entrou aí? CB, não é SB Cris. Ai, meu Deus do céu, Cris, eu não estou te reconhecendo. Mas paz e bem, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, tá? Bom, pessoal, hoje foi animada nosso primeiro momento, nosso momento de acolhida. Vamos começar, né, o Evangelho. A gente podia até se alongar um pouquinho, porque esse Evangelho em si, ele é pequeno, né? Ele é pequeno, mas ele tem reflexões muito importantes, sabe? Mas muito importantes mesmo. Ah, tá, já sei quem é você. Tudo bem, paz e bem, menina. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus dizia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Lisier, paz e bem, minha filha, Deus te abençoe. Essa passagem, ela tem algumas coisas muito interessantes, né? E eu resolvi, né, fazer uma colocação, né, que é justamente presta atenção no que eu vou dizer, né? Ele faz uma ênfase nessa frase, né? Ele chama atenção, olha, prestem atenção no que eu estou dizendo, né? Mas tem uma coisa assim que talvez deixe algumas pessoas perturbadas, né? Porque você coloca aqui, eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, né? Aqui eu acho que a gente tem que fazer uma dinâmica, um entendimento baseado no que a gente está vendo aqui, né? Jesus estava aqui nesse momento, aqui em Lucas 9, né? Ele estava, né, já estava demonstrando a todo mundo, aqui ele veio, né? Já estava curando todo mundo, já estava resolvendo a vida de todo mundo, estava dando lá aquele show, né, de mostrando a todo mundo, né, que ele era Deus, né? Lembrando, eu fiz a live, né,
né, por que as pessoas procuram a Jesus, que nem todo mundo que ia ao encontro de Jesus era agraciado, né, com uma cura, por exemplo, com perdão dos pecados, porque, na verdade, não é que Jesus não estivesse disposto a isso. Entendam bem isso. Jesus é Deus e Deus está disposto a perdoar vocês a qualquer hora, a qualquer momento. Não existe nenhuma situação onde Jesus não perdoe uma pessoa, né? Só para lembrar vocês, né? Quem foi o primeiro santo da igreja? Quem foi o primeiro santo da igreja? Alguém sabe? Gaioso, não vale falar não, você não pode dar cola, tá? Quero saber se alguém sabe quem foi o primeiro santo da igreja. E como a vida dele foi uma vida assim de honra, de glória, né? Vocês sabem quem foi o primeiro santo da igreja? Vou deixar aqui um pouquinho para ver se alguém me responde, né? Mas aqui ele vê e fala uma coisa para os discípulos que é uma coisa chocante. É uma coisa assim quase que aterradora, né? Essa é fácil, por isso mesmo que você não pode responder, Gaioso, né? O que morreu na cruz com Cristo? Pergunta Lisê. Exatamente, né? O primeiro santo da igreja foi o bom ladrão, foi São Dimas, né? E ele teve uma vida que não tinha nada, né? Não tinha nenhuma vida honrosa, nada de maravilhoso, nada de fantástico. Mas nos últimos momentos de sua vida, ele tomado de uma clareza, né? Olhando para Jesus e reconhecendo que Jesus é Deus, ele olha para Jesus e ciente de toda a sua indignidade, ele não tem coragem de pedir a salvação. Vocês notam isso? Ele fala assim: Senhor, quando estiver hoje com teu Pai, lembra-te de mim. Ele sabia que os pecados dele eram imensos e ele não teve nem sequer coragem de pedir o perdão. Mas aquela fé demonstrada por ele era suficiente para que Jesus o perdoasse e dissesse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Nota? Então ele é santo. Fantástico, né? Se você procura, né? Se você procura a Jesus, pelo motivo certo, ele sempre vai te atender. Primeira leitura de amanhã é a fala de São Dimas. A primeira leitura de amanhã é... Não vi ainda amanhã. Amanhã eu não vi. Então não posso falar nada. Mas sabe, pessoal, a gente tem que entender que Jesus revela novamente aos seus discípulos uma coisa super dura. Né? O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Os discípulos não podiam entender isso. Os discípulos não podiam compreender, né, essa realidade. É o ímpio que se converte. Ezequiel deve ser Ezequiel. Amanhã é o 26º domingo do tempo comum, a mais bela oração da coleta de todas, né? Mas deve-se então a Ezequiel, é isso mesmo, é o ímpio que se converte, exatamente. Casa com o Evangelho, né? Mas então, pessoal, aquilo que é apresentado aos discípulos é algo absolutamente incompreensível para os homens. Como Jesus, que é Deus, o Mestre, o poder, né, a emanação suprema, ele vai ser entregue na mão dos homens. Para aquelas pessoas, isso não fazia nenhum sentido. Para as pessoas, isso era incompreensível. E o Lucas fala isso.
O sentido lhes ficava escondido. Os discípulos não compreendiam isso. Mas Jesus é firme, fala assim: prestem atenção no que eu estou dizendo a vocês. Isso é necessário, isso é preciso. Né? É uma coisa assim, de uma fala de um homem que está assim dizendo: eu sei que vocês não entendem, mas é necessário. E aqui, né, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Jesus era um homem muito compreensivo, né? Era uma pessoa aberta ao diálogo, falava, conversava. Ele se demonstrava várias vezes uma pessoa muito sagaz. Né? Então, quando as pessoas tentavam pegá-lo em armadilhas, ele sabia sair das armadilhas. Ele tinha uma clareza mental muito grande, porque era próprio dele, né? Porque mesmo sendo homem, ele era Deus, então ele tem essa clareza mental. Mas se vocês prestarem atenção, quando a pessoa queria se desviar do plano da salvação, quando as pessoas queriam tirar os outros do plano da salvação, Jesus costumava a fazer uma palavra dura. Né? Jesus costumava ir lá e dar um puxão de orelha, nunca de forma violenta. Né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque mesmo no episódio dos vendilhões do templo, onde ele derruba a mesa, onde ele solta os pombos, onde ele quebra a balança, ele não agride as pessoas. Tá? Nunca Jesus, não existe uma palavra em todo o Evangelho onde Jesus agride uma pessoa. Né? O seguidor de Jesus, ele não escolhe a violência. Sim, eu sei que às vezes todos nós somos tomados por alguma coisa, nos fraquejamos na nossa existência e partimos para agressão. Né? Acontece. Né? Não é o que nós queremos. Quem é que está chegando aí? Eduardo Ribeiro. Paz e bem, Eduardo. Não é o que nós queremos, mas Jesus nunca pregou a violência. Mas ele não deixava que alguém se afastasse do plano de salvação. E é por isso que os discípulos estavam com medo de ficar perguntando para ele. Porque na cabeça do discípulo, Jesus ia chegar lá, ia mandar ver, trazer uma milícia de anjos celestes com espadas de fogo, né? Ia passar o rodo, derrubar tudo quanto era romano, instaurar o reino, dominar o mundo e acabou. Mas presta bem atenção no que ele vai dizer. O reino de Jesus não é um reino de força. É um reino de mansidão. Não é um reino de guerra, é um reino de paz. Não é um reino de domínio, é um reino de amor. Então, pessoal, a gente tem que entender que nem sempre as coisas parecem seguir o caminho que nós queremos que elas sigam. Nem sempre as coisas funcionam como nós achamos que elas devem funcionar. Entendem isso? Às vezes a gente tem um plano, tá tudo certo, arrumado, no último momento dá um chabu, dá um problema e nada funciona. Né? Às vezes a gente prepara alguma coisa, se dedica, arruma, e às vezes não funciona. Né? Pessoal, isso acontece. Isso acontece. Né? E não pensem que na vida da gente vai ser diferente. Né? Um reino de solidariedade. Sim, é um reino de solidariedade. Isso está certo. Muito bem lembrado, Gaioso. Né?
Então, pessoal, a gente tem que entender que às vezes as coisas não são como a gente quer. Às vezes o que a gente pensa que é solução não é solução. E a gente tem que começar a abrir mão dos nossos esquemas, dos nossos entendimentos, das nossas, vamos dizer assim, convicções. Eu tenho fortes convicções que Cristo queria dizer isso. Mas ele disse. Onde é que ele disse? Não, ele não disse em lugar nenhum. Mas eu tenho uma forte convicção que não existe isso. Está entendendo? Olha o que ele falou. Ele é muito claro aqui. Preste bem atenção às palavras que eu vou dizer. Né? A gente tem que começar cada vez mais a seguir esse caminho, buscar o que Jesus nos disse, relacionar com as pessoas da forma que Ele nos ensinou a relacionar, viver uma vida de evangelho, uma vida onde nós lidamos com as pessoas como Jesus disse que nós devemos lidar, né? Eu sei que várias vezes essas ações que nós tomamos são ações assim meio complicadas, né? São ações meio difíceis. Mas, pessoal, a gente vai ter que fazer isso, né? Às vezes nós vamos olhar e dizer assim: poxa, não era isso que eu tinha planejado, não era isso que eu tinha pensado, não é isso que eu quero que seja, né? Tem muita gente que é assim. Ah, não, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa, então vou sair, vou procurar, né, algum pedaço em alguma coisa que foi escrita naquele pedacinho e vou dizer, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui me diz isso. Né? Esse pedacinho aqui, nele aqui eu achei essa coisa e isso vai fazer diferença. Né? Esse é o grande problema. Né? É o problema da gente realmente entender que a gente tem que prestar atenção nas palavras que Jesus disse. No total do que ele disse. Oi, Soares, tudo bem? Paz e bem. No total do que ele falou e não na parte. Entendem? Nós devemos entender a totalidade. Né? Se a gente pensa simplesmente que Jesus, que é o Filho do Homem, foi entregue na mão dos homens, ele foi morto por eles. Se nós paramos nesse momento, nós olhamos e falamos assim, foi uma derrota. Mas 3 dias depois ele ressuscitou. Se esses homens que estavam tão próximos de Jesus tivessem a capacidade de olhar e falar assim, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está dizendo, que o Senhor vai ser entregue na mão dos homens. Se eles tivessem a possibilidade de abrir mão dos esquemas mentais, das certezas, das convicções, daquilo que eles queriam que fosse o ministério de Jesus e tivessem corajosamente, Senhor, me desculpa, eu não te entendo, por que o Senhor tem que ser entregue na mão dos homens? Eles teriam sido agraciados, talvez, com palavras de uma sabedoria que a gente nunca poderia imaginar. Né? É nesse momento que a gente, às vezes, tem que ter a clareza, né? A clareza de entender, né, que o que Jesus coloca para nós em nossa vida, às vezes, pode parecer estranho. Mas o que ele coloca é muito concreto, é muito palpável. E nós temos é que seguir isso. Né? Amanhã nós vamos ver, né, as leituras de amanhã. Vocês já viram que eu sei qual é o 26º domingo do tempo comum.
né? A gente se acostuma, então a gente já sabe, eu já sei qual é a leitura de amanhã. Eu não sei qual é a segunda leitura. A primeira eu já sei qual é, de Ezequiel, né? Mas assim, a gente tem que ter clareza e a gente tem que ter clareza que nós devemos viver uma vida onde nós prestamos atenção às palavras de Jesus. Vamos tentar não cair na tentação que os discípulos caíram, de ficar mais interessado que Jesus fale o que nós queremos que ele diga. E sim, vamos prestar atenção no que ele disse. E o que ele disse é amor, é misericórdia, é perdão, é solidariedade, é cuidado, é inclusão. E é isso que nós precisamos ter na vida. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Amanhã eu peço que vocês prestem atenção na oração da coleta, aquela primeira oração que é feita na celebração, tá? Eu considero a mais bela de todas as orações da coleta. Amanhã é carta aos Filipenses 2, de 1 a 11. 2, de 1 a 11. Se vocês estão em Cristo, procurem caminhos melhores. E aí fala de Cristo como obediente ao Pai, que se esvazia de tudo, é obediente até a morte de cruz. É isso, não é, Gaioso? Texto bonito, texto difícil. Fátima está dando amém, Maria Alice também, a Miriam está dando amém. Foi tão bom que acabou rápido, Fátima. E, Fátima, é interessante, né? Vocês sabem que eu vou falando assim, eu não tenho nem ideia, né? Não tenho ideia de quanto tempo eu falei, né? Mas assim, sabe, Fátima, eu acho que a gente tem que falar o que é necessário, né? Eu acho que a gente precisa de Djalma, Doraci estão dando amém, né? Esvaziou-se. Exatamente. Gaioso, tô vendo que eu tô bom de memória, né, Gaioso? Lizia também deu um amém, né? Sabe, pessoal, acho que a gente tem que falar o que é preciso, sabe? Eu nunca me preocupei, quem está acostumado comigo, né? Antes da pandemia, por exemplo, eu fazia a celebração da palavra toda a segunda-feira, de manhã e de tarde. É o Espírito Santo, né? Sei lá, eu falo. Recebi uma bênção para falar, né, pessoal? A gente recebe, né? Quando a gente é ordenado, a gente recebe o Evangelho, né? E recebe uma missão com esse Evangelho, sabe? A gente deve ensinar o que lê e viver o que ensina, não é? Nada façais por competição e vanglória, exatamente. Viver no amor e na harmonia. É interessante, né? A gente que está fazendo esse exercício de fazer uma live atrás da outra todo dia, né? A gente acaba vendo que tudo isso é impressionante. Se você vai lendo, você vai vendo que é uma continuidade. Tá? A gente fez aqui, se pegar essa semana, as passagens, elas todas são interligadas, e o Evangelho de amanhã, que é o Evangelho dos dois filhos, né? Ele acaba sendo muito do que a gente tem conversado aqui, né? Então, essa coisa, para mim, me chama muita atenção, né? Como você tem uma continuidade na Sagrada Escritura. Por falar nisso, terça-feira, né, a gente tem 2 lives. Vai ter a live das 15h30, e eu prometi a vocês uma live sobre 1 Coríntios 13. Né,
Uns chamam o hino da caridade, outros chamam o hino do amor, né? Então, terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma live só sobre o hino da caridade, né? Então, já estou avisando, eu vou fazer um post na terça-feira para lembrar as pessoas, tá? Vou ficar falando esses dias todos, né? Para a gente poder, quem sabe, estar junto aí, para a gente conversar, falar, né? Eu ia te lembrar de terça-feira, tá vendo, ó? Né? Algumas pessoas, várias pessoas já receberam, eu e Gaioso. Vocês sabem que eu e Gaioso trocamos mensagens assim, boa parte do dia. Né? Tem algumas pessoas que trocam mensagens comigo boa parte do dia. Né? Fico trabalhando em casa, então fico no computador, toda hora tem alguém, né? Normalmente, quando eu não estou respondendo na hora, porque ou eu estou almoçando ou eu estou lavando as coisas, que o lavadeiro da casa sou eu, entendeu? Lavo, tudo tem direito, eu lavo os pratos, as panelas, os pirex, a compra que chega, entendeu? É a minha função aqui na casa. A gente divide as tarefas da casa, né, de forma a não ficar pesado para ninguém, né? Bom, pessoal, acho que está na hora, eu vou me despedir de vocês. Luizinho mandou um beijo. Dá um beijo nele. Pessoal, está na hora de eu me despedir. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo, tá? Quem tiver um tempinho, vocês têm um tempinho ainda aí, não tem? Faz o seguinte, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? O Gaioso escreve uma reflexão todo dia. Tá? Então vale a pena vocês darem um pulo no blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Pra gente, vocês vão lá ver. Eu vou daqui a pouco, né? Que eu tenho as compras para lavar. Depois de lavar as compras, eu vou dar um pulinho lá. Pessoal, tchau, tchau. Vou dar minha bênção para vocês. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Cosme e São Damião, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, protegidos. O Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Até mais.